boa tarde, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos a mais esse tempo conosco aqui nessa live da Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular. Convido vocês a compartilharem a nossa página do Face, a clicar aí, deixar o seu joinha para nós alcançarmos mais vidas com essa live. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. No versículo 11, ele diz: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falarem mal de vós, tenham que reconhecer que vocês praticam boas ações. Moisés, ao escrever o Salmo 90, ele pediu para Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3:18, diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Tanto um atleta quanto um soldado precisa se aperfeiçoar para manter o seu vigor, né? Em Hebreus, Paulo compara a vida cristã a uma corrida, e em Efésios ele compara a um combate, né? Soldados. E o curso livre do ITQ ministrado em sua matriz curricular tem a disciplina de vivência cristã. E para nós fazermos uma pequena abordagem dela hoje, estão conosco a pastora Loreni de Fátima Oliveira Rezende, minha amiga, acima de tudo, serva de Deus, mulher de Deus, superintendente da região de Canoinhas, presidente regional do nosso ITQ SC 022, pastora titular da IEQ sede de Canoinhas, e a pastora Jusilene Aparecida de Lima de Andrade Scheffer, diretora do ITQ SC 022 e também diretora regional do Departamento de Educação Bíblica na região de Canoinhas, e ela também é co-pastora titular ali com o pastor Jackson na IEQ do bairro Industrial, né, pastora Jusilene? Boa tarde, pastora Loreni, seja bem-vinda. Boa tarde, pastora Graça. É um prazer, é uma honra estar com vocês nessa tarde. Glória a Deus. Boa tarde, pastora Jússi. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, pastora Graça. Uma boa tarde a pastora Graça, boa tarde a reverenda Loreni. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Boa tarde a cada um que está nos assistindo também. E é um motivo de alegria para nós podermos falarmos um pouquinho mais do amor de Deus nessa tarde. Muito obrigada. Verdade. E nos encontrar, né? Apesar de cada uma estar no seu ambiente, mas nós estamos aqui juntos. Eu tenho dito que Deus tem aberto portas inimagináveis, que nós nunca pensamos, né, que faríamos e estamos fazendo. Pastora Jusilene, eu quero, antes de tudo, mandar um abraço para o pastor Valdomiro, né, esposo da pastora Loreni. Pode entregar. Para o pastor Jackson, a esposa da pastora Jusilene, para todos os pastores, pastoras aí da região de Canoinhas, para os diretores locais dos departamentos de educação bíblica, para os professores, para os alunos. Que Deus alcance, abençoe, guarde a vida de vocês cada dia mais. Amém. Pastora Jussi, como que a senhora nos fala um pouquinho da importância do ensino bíblico na formação dos novos convertidos, na edificação da membresia da Igreja do Evangelho Quadrangular? Sim, pastora, falo com muita alegria. A escola bíblica, o departamento bíblico, tem se estendido na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso país, já digo, em várias etapas, né, pastora?
Hoje nós Verdade. temos pastores que trabalham com vários materiais, sendo que a nossa secretaria tem enriquecido muito a parte de educação. Podemos dizer que nós temos materiais ótimos, excelentes na nossa secretaria, né? E eu fico muito grata e maravilhada em poder fazer parte dessa bênção, né? E a É educação verdade. bíblica para nossas igrejas e para nossa membresia vem nos provar o quê? Que a nossa igreja do Evangelho Quadrangular, ela é uma igreja consolidada, é uma igreja aliançada, e é uma igreja que está crescendo no trilho do crescimento. Por quê? Porque além de formar, ela dá a capacitação, ela dá, eu digo que Verdade. ela prepara para o evangelho, né? Nos formamos como, vamos para a igreja, aceitamos Jesus, não é apenas o início de uma grande caminhada. E eu lembro, amada, que quando eu aceitei Jesus, né, a gente achava assim, eu vou aceitar Jesus e amém, vou cantar hino, mas eu aprendi que é muito mais. E quando nós nos dedicamos em aprender, é como a palavra do Senhor nos diz, né, conseguimos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer ao E Senhor. examinamos a palavra de Deus, né, que nela contém a vida eterna, né, pastor? Então, eu quero nessa tarde Verdade. dizer para você, que é membro da Evangélica Quadrangular, você que está nos ouvindo, que talvez não seja membro, eu convido você a fazer parte dessa igreja mãe, uma igreja que ama e é uma igreja que ensina, né? Ensina o quê? Temos a Verdade. nossa grade curricular tão abençoada. Temos aí, né, pastora, se a pastora me permite abrir esse Uhum. espaço de falar aí um pouquinho dos nossos materiais, posso, pastor? Uhum. Pode, pastora, pode sim. Nossa, o departamento da escola bíblica, ela vem enriquecido muito a vida dos pastores e demais pastores, membros do ministério, né? Temos o departamento infantil, que vem os guardiões da palavra de 0 a 11 anos, né? Temos, Verdade. para cada etapa da vida dessas crianças, nós temos materiais, né? Temos também os 10 mandamentos para as crianças, temos que ensinar eles a importância de Da vivermos a palavra. palavra de Deus, né? Ferramentas de Verdade. culto infantil, né? Enquanto nós estamos no culto, nossos filhos também estão cultuando o Estão Senhor. Temos recebendo. também professoras para abençoar eles, né? E na parte da parte de escola bíblica adulta, e jovens e adolescentes, temos as estações vermelha, amarela, azul e a roxa, né, amados? Que é conhecer a nossa igreja do Evangelho Quadrangular, né? Temos que conhecer Verdade. essa amada igreja que tem nos abençoado e nos abraçado de uma forma tão grande, né, pastor? E também, para Verdade, finalizar pastor. aqui, os adolescentes, né? O trilho do conhecimento, né? Antes que eles Verdade. conheçam tantas coisas aí, eles vão conhecer quem é Jesus, quem é a verdadeira essência. E aonde que está tudo isso, né, pastor? Se não é nos Verdade. departamentos da escola bíblica das nossas igrejas, né? Então eu fico feliz em fazer parte dessa igreja aí, né, pastora Loreni? É isso aí. Verdade. Verdade. A pastora Loreni, ela é um pingo de ouro, como diz o nosso missionário, né? Glória a Olha, Deus. vou mandar um abraço Dois para ele, pingos, dois que pingos. está lá em Chapecó, né? Foi lá para Chapecó, a missionária que deve estar nos acompanhando, pastora Loreni. A senhora acha importante que os nossos líderes que passam pelo ITQ recebam essa ministração de vivência cristã? Então, pastora Graça, primeiramente volto a dizer, né, que somos amigas, eu conheço a tua história, desde, eu não estava com você quando você conheceu a Jesus, mas conheço a tua história por te ouvir falar, Uhum, né, verdade. o comprometimento que você tem. E antes de responder a tua pergunta, quero mandar um abraço também para você, para o teu esposo, para toda a tua Eu família, recebo. né, que são pessoas também comprometidas com o reino hoje, né, graças a esse conhecimento. Quero mandar um abraço ao meu pastor, a minha mãe Estora, né, nosso presidente, missionário Narciso Parisotto, missionária Noeli. E então, pastora Graça, olha só, a disciplina, né, que é uma das mais importantes, eu diria, porque eu acho que não dá para dizer aqui qual que é mais importante, qual que é menos importante.
Mas o que é Verdade, pastora. vivência? O que é vivência cristã? Né? Então, a palavra, a apostila, o estudo, a frase vivência cristã, ela já, por si só, ela já diz tudo. Nós estamos vivendo hoje, pastora Graça, dias um pouco difíceis. Eu não vou usar Verdade. aqui muito difíceis, porque quando nós adquirimos esse conhecimento, quando nós adquirimos, né, esta vida de testemunho, de fé, de palavra, de conhecimento, quando nós nos inteiramos nisso, não existe dias tão difícil. Por quê? Verdade. Porque nós aprendemos através da palavra de Deus, através destas ferramentas maravilhosas que a Igreja do Evangelho Quadrangular, a gente tem esta alegria, eu até não diria, de repente, para não ser mal interpretada, o orgulho, né? Mas Uhum. tem essa alegria, eu vou usar essa Alegria. palavra alegria, que nós temos um material riquíssimo, né? Que hoje esta igreja, que tem base, né? Que tem história, disponibiliza para aqueles que realmente querem aprender. E falando um pouquinho Verdade. sobre vivência cristã, eu tenho dito, pastora Graça e pastora Juscelene, que, começando, vamos dizer, para a nossa igreja, pastora Juscelene foi muito feliz em apresentar, né, este Uhum. material Uhum. que nós podemos usufruir, usar este material. Nós também temos aqui na nossa igreja local um departamento de ensino, e ele é muito riquíssimo. E a gente usa este material, claro, com a Bíblia junto, com a palavra de Deus junto, Verdade. que se chama TCLC, que é Treinamento Contínuo de Líderes, Líderes. discípulos, ensinamento, conhecimento. E aí, pastora Graça, eu falava, né, nos dias que nós vivemos um pouco tensos, tenebrosos, aonde eu costumo dizer que a gente deita de uma maneira para dormir e acorda de outra maneira. Você nunca sabe o que vai Verdade, acontecer pastora. amanhã. E a palavra de Deus Verdade. também, ela nunca foi tão real, ela sempre foi real, mas ela nunca foi tão real como agora, quando o próprio Jesus, ele diz assim, que o amanhã, ele não nos pertence. E como que eu entendo Verdade. isso? Eu entendo isso adquirindo conhecimento. Como é que eu vou adquirir conhecimento? Estudando, lendo, aprendendo, procurando realmente aonde tenha esse material, a igreja, onde realmente está nos ensinando o evangelho puro, pleno, verdadeiro, e nós temos tudo isso dentro da igreja do evangelho quadrangular. Ontem, Verdade, pastora pastor. Graça e pastora Juscelene, eu estava fazendo uma reunião com alguns líderes de louvor, de dança, às 7 horas da noite. 8 horas eu tive o culto, que é um culto de discipulado, e Uhum. às 8h45 eu tive o TCLC. E aí, ontem, eu estava falando, né, e a gente começou a fazer as contas. Eu saí para o ministério em 1983. Então, isso, estão fazendo 37 anos. Aí, pastora Graça e pastora Juscelene, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Aí, de repente, alguém pergunta, nossa, que maravilha, que bênção. Temos o nosso pastor Parisotto, que está aí beirando os 50 anos. 50 anos de ministério, né? Né? Uma história linda, exemplar, né? E a gente daí se pergunta, como assim, né? Todos esses anos, eu quero dizer que a gente tem sobrevivido. Por quê? E de que maneira? Porque a gente sempre está procurando se reciclar, né? Buscar conhecimento, buscar atualidades, né? E essa igreja maravilhosa sempre está oferecendo
novidades para nós, né? Então, a gente sobrevive, a gente enfrenta lutas, sim, a gente enfrenta problemas, sim, a gente enfrenta dificuldades, sim, mas nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma dificuldade nos faz parar. Por quê? Porque o conhecimento que a gente adquiriu faz a gente passar pela luta, passar pela prova, passar pela dificuldade, como diz aquela canção, atravessar lá do outro lado, sempre cantando o hino da vitória. Eu tenho dito que a palavra de Deus é a nossa base. E Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o centro das nossas vidas, né? Então, vivência cristã é viver todos os dias a palavra de Deus, é viver todos os dias o evangelho, é viver todos os dias querendo aprender mais, querendo saber mais, ter uma vida, viver uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Como você leu, pastora Graça, me permita te chamar você de você, né? Você leu ali... Permitido. Obrigada. Lá em 1 Pedro, né, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. E eu tenho dito, pastora Graça e pastora Juscelene, e a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, às vezes a pessoa, até a pastora Juscelene falou alguma coisa, né? Eu cheguei na igreja, achei que eu ia aceitar Jesus e vou cantar e bater palma. Faz parte, chegarmos na igreja, cultuarmos, cantarmos, louvarmos a Deus, mas eu me pergunto, será que é só isso? E não é. Pastora, aqui está escrito. Então, é importante a gente interagir sobre a palavra que você mencionou, né? Você abriu esta live com esta palavra maravilhosa, já trazendo essa base maravilhosa para nós. Nós fomos chamados como povo escolhido, adquirido, sacerdócio real. E eu costumo dizer, eu gosto muito do versículo do Salmo 139, quando Davi, ele diz, quando ainda informe no ventre da minha mãe, quando nem um osso havia, né? Quando ainda nada de mim existia, o Senhor já havia escrito todos os meus dias. Então, se você está me ouvindo, se você está me assistindo, achando que, eu vou na igreja, participo do culto, fiz a minha obrigação, vou voltar para casa, está de bom tamanho. Não, a nossa vida, nós nascemos com um propósito. Eu costumo dizer que Deus, ele tem um plano real, perfeito, maravilhoso para as nossas vidas. Deus já havia escrito antes mesmo de nós sermos formados lá no ventre da nossa mãe. Ele já havia escrito nossos dias, quer dizer, a nossa vida. Nós não nascemos por um acaso, nós não somos um erro da natureza, não. O Senhor nos fez com um propósito, com uma missão maravilhosa, linda, perfeita. Então, meus queridos, há uma história linda, maravilhosa para ser revelada através de Deus na sua vida. Então, você que está me ouvindo, levante-se, você, homem, mulher, moço, moça, e por que não dizer até mesmo a criança que está lá numa salinha, né, cultuando ali o culto infantil, ou numa célula de criança, há um propósito maravilhoso para com a tua vida. Deus nos chama para uma história linda, uma história perfeita, uma história maravilhosa. Deus nos chama para marcarmos a nossa geração, para marcarmos a nossa época, para adquirirmos, né, um legado maravilhoso, para deixarmos um legado para as pessoas que nos conhecem, nossos amigos na faculdade, na sala de aula, no nosso trabalho, na loja, na farmácia, no hospital, no mercado, lá na nossa família.
enfim, e como é que nós vamos adquirir isso? Adquirindo conhecimento, se inteirando, tentando descobrir esse propósito maravilhoso de Deus Verdade. nas nossas vidas. O nosso plano, muitas vezes, ele pode falhar, né? Os meus propósitos, muitas vezes ele pode falhar, mas o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, ele é perfeito. O propósito de Deus para as nossas vidas, ele é perfeito. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, há uma missão Verdade. maravilhosa, perfeita, linda. Então, que você que está me ouvindo, você possa realmente fazer com que essa história linda, real, maravilhosa de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, a palavra de Deus que foi nos deixada, né? Que é a nossa bússola, que é o nosso guia, ela possa realmente estar nos instruindo. Então, isso, pastora Graça, pastora Juscelene, a todos que estão nos ouvindo, é vivência cristã. Eu cheguei na igreja com a minha vida quebrada, arrebentada, não dá tempo de falar aqui agora, com meu casamento não estava sendo destruído, totalmente destruído, sem família, né? Ainda muito jovenzinha, e passou-se mais de 38 anos. E aqui estou eu, com uma história abençoada. Eu me considero uma pessoa abençoada, eu me considero uma pessoa vitoriosa, eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Porque tenho muita prosperidade financeiramente, não sei. Não, porque eu tenho Deus, porque eu tenho Jesus, porque eu tenho esse Foi conhecimento. restaurado. Exatamente. Tenho uma família abençoada, somos pais de 3 filhos Todos pastores, pastores. formados no ITQ, pastora Graça, pastora Juscelene, né? Verdade. Fizeram ITQ, a pastora Elisângela fez teologia, Bacharel. né? Uhum, A uhum. pastora Lisiane está agora se preparando para fazer teologia. Pastora Graça, eu tenho irmãos da minha igreja que já me falaram, vou falar aqui ao vivo agora, dizendo, pastora Loreni, fale com a pastora Graça, porque eu quero fazer faculdade de teologia. Eu tenho até um moço na minha igreja que ele é formado em Direito, e agora ele Uhum. fazer teologia. Por quê? Porque alguém sempre está ali Fala. ensinando, orientando, e isso vai passando de uns para os Verdade. outros. Então, que de alguma Verdade. forma eu possa ter te motivado nesta tarde. Isso é vivência cristã. Cristã. Viver Isso aí. diariamente. Isso aí. A pastora já disse quantos anos ela é convertida. Pastora, eu acho que um resuminho bem pequenininho do seu testemunho vale a pena. Vale a pena? Vamos lá, Vale. então. Então, olha só. Eu cheguei na igreja no final dos anos 1981, né? Eu me casei muito jovem, com 16 anos de idade. Eu cheguei na igreja com 17 aninhos de idade, já mãe de uma filha recém-nascida, né? 3 mesinhos e Uhum. pouco. E o meu esposo, né, na verdade, eu vim de um lar, né, de um pai, de uma mãe, com muitos problemas de brigas, de bebida, de alcoolismo. O meu pai, ele bebia muito, era um homem muito violento quando bebia. Se o meu pai estiver me ouvindo, ou for me ouvir depois, né, que essa live vai ser compartilhada, né, quer Uhum. dizer que meu pai hoje Uhum. é um homem de Deus, eu amo muito ele, minha mãe também, mas eu vim de um lar assim. Então, o que Uhum. eu pensei? Eu não era cristã ainda. Vou me casar, quero sair deste lar, quero sair desta casa. E olha só, quando a gente realmente não tem esse entendimento, esse conhecimento de Deus, de Jesus, vai passando isso, porque é uma maldição que vai passando de pai para filho, assim por diante. E eu me casei com um homem também que tinha o mesmo problema, né? De violência, de bebedeira, nossa, então eu comecei a viver, me permita uma palavra muito forte, mas é a realidade, eu passei a viver um inferno, ainda
maior. E chegou ao ponto, e então começou as brigas, né? Traição, muita coisa triste aconteceu nesse caso da parte do meu marido, e eu estou falando isso porque ele não se importa, porque é um testemunho muito testemunho, né? Exatamente, muito forte mesmo. E aí, então, teve uma quinta-feira que ele acordou cedinho, foi para o trabalho, disfarçou que ia para o trabalho, arrumou algumas coisas, foi no trabalho, acertou a conta, porque ele queria ir embora, para muito longe, porque as brigas já eram muito complicadas da minha parte, muita cobrança, porque não havia mais confiança. Né? E aí, então, passou-se a quinta, a sexta, o sábado, e eu não sabia notícias do meu marido. No sábado, à tardinha, eu saí do meu lar, da minha casa, sem eira e nem beira, né? Tipo assim, vou sair por aí, vou me jogar debaixo de um carro, só para quem ainda não sabe, eu fui uma pessoa que já tentei suicídio por 3 vezes. Né? Então, olha o que Deus faz na vida da gente. Na vida das pessoas. Meu Deus, na vida da gente, na vida das pessoas, exatamente. E daí eu acabei entrando dentro da igreja, eu já tinha ouvido falar. Nesta noite, eu ouvi uma palavra que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, né? Eu, num desespero muito grande, chorava muito, ouvia muita pouca coisa do culto, o pastor Parisoto estava pregando nesta noite, e aí terminou o culto, eu, em muitas lágrimas, né? Eu aceitei Jesus nesse culto, primeiro culto que eu fui, eu aceitei Jesus, e aí então eu falei para ele, contei um pouquinho da minha história, olha, não sei onde está meu esposo, meu marido e tal, enfim, estou sozinha, né? Eu procurei meu pai era contra o meu casamento, aí quando eu procurei nessa ocasião, ele disse assim, filha, você quis, né? A escolha foi tua, agora o problema é teu, né? Então eu fiquei sem apoio, vamos dizer assim. E aí então ele disse, filha, a partir de hoje, tudo vai dar certo. A tua vida mudou. Resumidamente, no domingo eu encontrei o meu marido, já à tardinha, estava escurecendo, ele estava muito bêbado, eu me lembro que ele, como se fosse hoje, está muito vivo na minha memória. Eu cheguei onde ele estava na casa de uma tia dele, eu estava deitado no sofá, e eu cheguei, ele estava dormindo, eu toquei no peito dele, ele abriu o olho, me olhou assim, bastante assustado, porque na segunda-feira ele ia embora, para o Mato Grosso. E a gente morava em Chapecó. E eu disse assim para ele, Jesus, eu vim aqui para dizer que Jesus mudou a minha vida. E ele vai mudar a tua. Né? Aí conversamos um pouquinho, pastora Graça, e todos que estão me ouvindo. Ele não conseguia andar, caminhar, eu coloquei o braço dele por cima do meu ombro e nós fomos para casa, devagarinho. 6 meses depois, o meu marido, aí eu comecei a frequentar a igreja, fielmente, buscar, aprendi a orar, aprendi a me defender através da oração, através da palavra, através dos meus pastores, que eu devo muito a eles, muito mesmo. Eles me cuidaram com muito zelo, com muito carinho. E 6 meses depois, o meu marido entrou na igreja pela primeira vez. E também, ele entrou para nunca mais sair. Né? Aceitou Jesus, houve uma conversão total na vida dele, e dali para cá, a nossa história começou a ser escrita de uma outra forma, de uma outra... No plano de Deus, né, pastora? Entrou no plano de Deus. Exatamente, por isso que eu amo dizer que o plano de Deus é perfeito, e não só para a minha vida, ou para a vida daquele ou daquele outro. Não, o plano de Deus é perfeito para todos nós. Deus disse para Jeremias, né, lá no capítulo 29, versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra, né, para vos dar um fim. E pastora Graça, eu amo muito João 3,16. Eu costumo dizer que é a maior declaração de amor para com
vida da gente, porque às vezes as pessoas, elas estão num sofrimento muito grande, né, num momento muito difícil, no casamento, na família, ou seja qual for a área, que às vezes ela está tão para baixo, e ela pensa assim, ah, Deus fez isso na vida da pastora Graça, da pastora Loreni, do pastor Valdomiro, mas na minha vida é impossível. Não é, porque o nosso Deus, ele nos ama independente de quem somos, de quem fomos, independente do que aconteceu na nossa vida. E eu costumo dizer que esse versículo, ele se divide em 3 partes, né? E eu costumo dizer que a primeira parte é porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ele amou, ninguém pode negar isso, por mais que a pessoa queira negar, mas ela não pode negar, porque o amor de Deus não ficou só em palavras, o amor de Deus também, ele foi demonstrado por atitudes, né? Por isso que eu também preciso ter uma atitude de fé. Portanto, então, você que está sofrendo aí, vamos lá, tome uma atitude de fé, faça um voto dizendo, eu vou procurar a igreja, eu vou procurar aprender, entender essa vivência cristã, porque eu quero isso para a minha vida também. Né? E a segunda parte desse versículo, que daí é coisa minha, né? Eu que digo que, para mim, Grifo do autor. Partes, né? Grifo meu. Aí, para que todo aquele que nele crê, né? Então, eu não preciso ter uma fé gigantesca. Não. Eu preciso exatamente o tamanho de um grão de mostarda que está escrito na palavra de Deus. Nossa, vocês estão falando com uma pastora aqui, então eu vou falar. Pastora Canela de Fogo, essa. Eu sou. Então, pastora, olha só, né? Para que todo aquele que nele crê. Então, nós precisamos crer. Não existe acaso. Será que Deus existe e tal? Não existe acaso. Tudo foi por acaso. Não, existe um Deus de amor, interessado, pronto, com as mãos estendidas, disposto a nos abençoar, a nos acolher, a nos abraçar. E a última parte do versículo, né? Que aí então diz para que todo aquele que nele crê, né? A última parte, não pereça. E aí eu costumo dizer que lá no céu ninguém vai perecer. Então, quando ele fala não pereça, enquanto eu estou aqui, eu tenho vida aqui para fazer as minhas escolhas, tomar as minhas atitudes, acreditar, crer, buscar, viver esta vida, ter uma vivência de vida com Deus, com a palavra, com o evangelho, e aí então ter a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Como disse Paulo ali, né? Vocês não são cidadãos desta terra. Exato. Somos passageiros aqui. Exatamente foi o que você leu. Estamos de passagem. Nós precisamos entender isso. A gente acha que a vida é isso aqui e terminou. Não terminou. Essa vida aqui é para nos prepararmos para as mansões celestiais. Estamos de passagem. E lembrando, pastora Graça, eu amo lembrar isso e a todos. Há um Deus que nos ama. Há um Deus que nos ama. Não esqueçam. Incondicionalmente, né? Incondicionalmente. Né? Não pergunta o que eu fiz, quem eu fui, ele vem, me abraça, me perdoa, me restaura, me limpa, me santifica, me acolhe em seus braços e eu nunca mais vou andar sozinha, ele sempre vai andar comigo. Então, a minha vida chegou na presença de Deus aos pedaços. Ele me restaurou. Ele pode restaurar qualquer pessoa que queira. Essa é a nossa representante, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e ela está aí em 745, só no estado de Santa Catarina nós temos 745 igrejas. Se você não conhece, procure uma porta, entre, assista um culto, participe de um culto.
Tem bastante online agora, procure conhecer, tem bastante culto online, se você não tem condições de ir até a igreja, assista a um dos cultos online da Igreja do Evangelho Quadrangular, e você vai ver aí, se sentir fortalecido, como a pastora Loreni está falando. A pastora Jusilene também tem um testemunho de fé, e não é muito longe, né? Não faz muito tempo que ela quase foi, mas não foi, né? Que nós nos unimos em oração, e aí está a pastora Jussi, pronta para uma caminhada nova, para continuar a caminhada no ministério, né? Quer contar um pouquinho, pastora? Amém, pastora. Né? Maravilhada aí com o testemunho da pastora Loreni. Pastora Loreni, fé eu digo assim que Deus, quando Ele nos chama já do ventre da nossa mãe, né? E eu sou prova disso, porque já desde antes de nascer o inimigo já tentou, né? E eu digo assim que quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vai nos honrar, né? Ele vai nos honrar. E eu fico feliz assim em fazer parte, né? Como também não nasci no berço evangélico, e o meu testemunho de vida também, como a pastora Leni falou, triste, sofrido, né? Quando eu digo, amadas, quando eu digo assim que é amor, eu aprendi em Jesus. Eu tive esse amor só em Jesus, né? E eu sempre digo assim, que o que eu podendo sorrir, eu vou sorrir, o que eu puder abraçar, eu vou abraçar, não podendo nos abraçar nesse momento, mas a oração é uma forma de abraço, né? De abraço, e eu também, no mês de julho do ano passado, fui fazer uma cirurgia simples, né, aos olhos dos homens, mas aonde teve complicações, e sou eternamente grata, primeiramente a Deus, e pelas pastoras, pelo pastor, né, pelo meu esposo, o pastor Jacques, que foi um grande homem de Deus na minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias, o dia que eu entrei na Igreja Evangélica Quadrangular e eu conheci o pastor Jacques. Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo a ele, pastor, né? Ele através dele eu aceitei Jesus, através dele a minha vida mudou, né? Eu digo assim que Deus envia anjos na terra, e o pastor Jacques foi um anjo que Deus colocou do meu lado, né? Verdade. E assim eu lembro assim que quando quando eu conhecia Jesus, ele foi a peça fundamental, né? E eu digo assim, pastora Loreni e pastora Graça, que vocês duas, na minha recuperação, né? E quando eu estava no hospital, a pastora Loreni, com esse amor, com essa paz que ela transmite, Cuidado. ela levou uma palavra no momento em que o meu coração estava atribulado, no momento em que eu achava que eu não ia sair dali, né? Ela, o pastor João, né, que é o meu pai, assim, na fé, né, amados, levaram palavras, assim, que me motivaram, e principalmente o meu filho, né, o meu filho Wesley, que naquele momento em que eu estava desfalecendo, eu tive um reflexo e ele estava em cima de mim chorando. Até hoje eu não me esqueço disso, né, porque nossos filhos são como uma flecha nas mãos do valente, né? Verdade. E eu creio que ele também é um missionário, é um pastor também, né? É formado no ITQ, para honra e glória do Senhor. Não foi fácil para se formar, mas se formou, para honra e glória do Senhor, né? Hoje trabalha de caminhoneiro, mas ele é pastor nas estradas, né? Que ama a profissão de caminhoneiro. Mas o que a gente ensina para eles, e esse ensinamento que eu e o pastor podemos dar para ele, ninguém vai tirar dele, né, pastora Graça? E eu sou feliz por fazer parte desta igreja, né? E sei, amados, que tudo que eu passei aqui é um testemunho muito firme para mulheres que, quem sabe, muito nesse momento estão me ouvindo. Eu quero dizer para você, mulher, que Deus, que o Senhor Jesus, Ele está te contemplando. Que o Senhor Jesus está ouvindo e está vendo a tua dor. E tenha certeza que o remédio está chegando. Porque Ele é o bálsamo de Gileade. É Ele que cura, é Ele que liga a ferida, e é Ele que traz pessoas, né, lá de Florianópolis, né, para passar uma tarde com você, e você achando, né, meu Deus, né, que foi uma visita maravilhosa, né? Eu digo para vocês, amados, que nós da região, do estado de Santa Catarina, estamos bem representados,
né, com o pastor Parisotto, nosso chefe, né, no estado, e na parte de educação com a nossa pastora Graça, né? Pastora Graça, aí a gente tem acompanhado ela e tem aprendido muito com essa mulher, né, pastora Graça? A gente tem visto tuas lutas e saiba que Deus tem te contemplado todos os dias, quando você abre a janela da tua casa. Cada pôr do sol, o Senhor tem fortalecido teus braços, né? Para que você não desfaleça, para que nós prossigamos para o alvo, que é ganhar mais almas para o Senhor e fortalecermos os IPQs, os MQCCs, né, e os departamentos aí da nossa educação, em nome de Jesus, né? Se deixar, já viu, né, pastora Loreni? Pastora Juscelene quase não gosta de falar, né? A pastora Loreni, eu sempre gosto de me referir à turma que o pastor Parisotto formou em Chapecó, os primeiros, né? Os primeiros que fizeram o IBQ, porque não tinha nada lá. Eles estudavam a Bíblia, né? E sentados num saco de cimento, e era o pastor missionário Parisotto, que era o professor deles, né? Exatamente. E eles mesmo, né, ele ia levantando aqueles que ele via que tinha potencial, ele já ia levantando. Aliás, a geração que ele formou não tem ninguém, né, ele botou todo mundo para trabalhar. Sim. Todos são pastores, superintendentes. Eu costumo dizer que geração maravilhosa, que época maravilhosa, que turma maravilhosa. Eu me lembro se fosse hoje, era tudo por correspondência. Uhum. Isso aí. Nós conversamos outro dia e estávamos lembrando bem disso, pastora, e eu sempre digo e falo para os meus alunos, quando eu tenho oportunidade de dar aula, foi com o pastor Wilson que eu estava conversando, a dificuldade que vocês tinham, vocês escreviam tudo à mão, vocês não tinham carteira, vocês não tinham nada, hoje a gente diz, pastor, vamos abrir uma escola, uma classe, mas eu não tenho sala, mas eu não tenho, né? Então, como dizia o pastor Ayrton Silva, o poste está ali, a luz está ali. Lá em Chapecó nós tínhamos, a escola bíblica cresceu tanto que antes de ter aquele prédio, a gente fazia uma turma debaixo do poste, outra turma em frente ao banheiro, outra turma nos 4 cantos da igreja, nas salinhas que tinha, no salão lá embaixo, e era muito povo estudando a palavra de Deus. Então, uma fonte, né, que nasceu naquele lugar e que ainda hoje jorra pelo estado de Santa Catarina e por aí afora. Eu vi aqui o pastor Francisco da Veiga passando por aqui, ele é do Paraná, né, lá de Palmas. Isso. Sucessor do missionário lá em Palmas. Então, a gente não mensura aonde chegou, né? Graças a Deus, vocês estão aí, é a palavra, né, pastora? Vivência cristã. O cristão deve pautar a sua vida na palavra. Por isso que a gente aprende isso. A gente chega para Jesus como um bebê, né? Mal sabe o que tem que fazer direito, como a pastora Júcia também disse, eu não vim de berço cristã. Então, até aprender a palavra como ela é mesmo, como Deus age na nossa vida, o que nós temos que fazer, porque tudo existe uma contrapartida também, não é como a pastora disse, não é só aceitar Jesus e ficar lá batendo palma. Eu também tenho que fazer a minha parte. Eu construí coisas, fiz escolhas que prejudicaram o plano de Deus na minha vida. Então, eu preciso refazer isso, né? Restaurar, consertar, pedir perdão, me arrepender e me fortalecer, né? Ali, né? O Paulo compara um atleta ou um soldado, né? No combate, um atleta para ganhar uma corrida, para ganhar uma competição, ele tem que treinar muito, ele tem que estar sempre se atualizando, né? O soldado também. Então, é isso que nós precisamos, né? Buscar cada dia mais. E esse se atualizar, pastora Graça, lembrando que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma fonte inesgotável. Entende? Então, tipo assim, você sempre vai ter, você nunca vai ficar sem ferramenta, você nunca vai ficar sem subsídio, porque a palavra de Deus, ela sempre vai estar ali trabalhando. Ela é viva e eficaz, né? Viva e eficaz. Você sabe que se renova todos os dias. Isso, e você sabe que é muito importante, né? Isso que você mencionou ali, que está em Hebreus 4:12, este versículo, né? Que a palavra de Deus também é como uma espada, né? Que ela vai lá na divisão, aonde ninguém pode ir, aonde ninguém pode entrar, onde ninguém pode penetrar, mas a palavra de Deus,
Pode. Penetra. É quando o coração e o pulmão estão ali juntinhos, a alma e o espírito, a palavra de Deus vai lá. Vai lá e faz o que tem que fazer. Pastora, pode dizer para os seus membros que estão querendo fazer teologia que a nossa faculdade vai sair esse ano, vai ser lá em Araras, o polo principal. Sábado ainda eu ouvi a palavra do pastor Brocanelli, do pastor Erivelton, eles estão finalizando, vai ter a faculdade quadrangular e nós vamos puxar os polos para Santa Catarina em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, diz para eles esperar aí, não se apressar, para eles esperar, que Deus está preparando tudo. Eles querem essa faculdade mesmo, eles vão esperar. Isso aí. E também, pastora, falando de quando a gente aceita Jesus, né, de como a gente vem, tem o testemunho de um médico que eu e a pastora Loiri conhecemos, e ele aceitou Jesus, ele é médico, tem umas 2 ou 3 pós-graduação em medicina, não lembro agora quantas são exatamente, também é formado em direito e também é pós-graduado em direito trabalhista. E ele tinha uma sede de aprender de Deus. Ele participava das escolas bíblicas, ele fez os 3 anos do ITQ, ele ficava atrás de mim para fazer o bacharel, e ele tinha, pastor, ele procurou 2 irmãos obreiros da igreja onde ele frequentava, e ele tinha 2 vezes por semana, ele sentava com aqueles irmãos para aprender a palavra. Ó, que exemplo. Então, que exemplo, eu tenho sempre ele no meu coração, como exemplo de humildade, né, e de entendimento, de compreensão, de que aprender, né, pastora? Querer aprender. Querer crescer em Deus, né, no conhecimento de Deus. E o conhecimento da medicina, da trabalhista, ele tinha, né? Uhum. Ele tinha agora um conhecimento de Deus, porque Deus. todo ser humano precisa ter esse conhecimento de Deus. Por isso que Oséias falou, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Em todas as áreas a gente perece se a gente não conhece, mas com o quesito Deus, de como me relacionar com Deus, de como me portar com as coisas de Deus, aí eu posso morrer eternamente, né? É isso aí. Eternamente. Eu costumo dizer que é uma coisa que ninguém me tira, que ninguém me rouba, o conhecimento que eu tenho. Eu não vou me perder ou ouvir qualquer coisa. Por quê? Porque eu adquiri esse conhecimento, ele é meu. Eu sei quem eu sou em Cristo, né? Exatamente. Em Cristo. Eu, pastora Graça, de mim nada posso fazer. Às vezes eu mesmo me espanto com as coisas que Deus faz, que Deus provê, né? Porque isso é bonito. Em nós não conseguimos, né, pastora? É Deus na nossa vida que faz a diferença. É Ele, exatamente. É o que eu digo sempre também, para o meu povo aqui, para a minha igreja, né? Eu de mim mesma, eu acho que não teria quase nada para te oferecer. Mas de Deus eu tenho muito o que eu te oferecer, porque aquilo que eu falei antes, nós falamos, Ele é uma fonte inesgotável. Você precisa disso? Ele tem. Você precisa daquilo? Ele tem. Você precisa de algo? É com Ele. Esse Deus é maravilhoso. Verdade. Pastora Jússi, as suas considerações, a sua mensagem para os seus colegas de ministério, Ministério Pastoral, de Ministério de Educação. Amém, pastora. Quero também já agradecer, né? Quero agradecer a pastora Graça, a pastora Loreni, né? Agradecer aos diretores aí da cidade, né? De cada cidade que tem o seu diretor estadual, tem o diretor regional e tem o diretor local, cada um dos seus departamentos, né? Então, assim, também quero agradecer a cada professor do ITQ, da unidade 022 de Canoinhas, na região 957, né, que a cada professor com seu trabalho voluntário que tem nos ajudado, né, e eu fico feliz porque a nossa região é uma região forte, né, não quero, né, dizer assim, porque não, queridos, é uma região forte,
que tem se consolidado, tem crescido na palavra de Deus, tem crescido também principalmente na unidade, né? A Bíblia diz que quando há união, o Senhor ordena a bênção, Deus e eu ordenar, posso e ter a certeza que vida essa para região sempre. 957 é uma região que ela está unida no único propósito de saquear o inferno e povoar o céu, né, amados? Porque eu Amém. sempre digo assim, que quando essa matéria de vivência cristã, ela enfatiza o nosso coração em dizendo que como vivemos com Cristo, como que eu vou viver e ser uma pessoa cristã, né? Eu tenho que caminhar como Jesus caminhou, né? E essa matéria, ela ensina isso, que nós temos que viver, caminhar como Jesus caminhou, e principalmente, já no finalzinho, na disciplina 6 ali, no capítulo 6, quando Jesus nos ensina o perdão, né? Essa palavra é uma palavra que eu guardo sempre dentro do meu coração, né? Que quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu tenho que ter no meu coração é a palavra perdão, né? A Bíblia, né, como diz o Pai Nosso, né? Perdoai a quem nos tem ofendido. Então, essa palavra de vivência cristã, ela vem muito forte ensinar a nós o quê? Que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que olhar principalmente para mim, mas tem que olhar para o meu irmão com olhar de perdão, né? E essa matéria, sim, tem trazido muita bênção para a vida dos alunos do ITQ, tem trazido muita bênção para cada um, que eu digo, amados, no ITQ não é somente uma escola, mas é, sim, uma lição para a vida inteira, né? Como diz a pastora Leni, como diz a pastora Graça, não é só estudar o ITQ e parar. O ITQ, você tem que dar continuidade nele, né? Se você pegar a Bíblia, ela é um livro, se você pôr na estante, é apenas um livro, como tantos outros, se você olhar na estante. Mas se você abrir a Bíblia, é Deus falando com você, é Jesus falando com você através da palavra, né? E assim são os materiais da escola bíblica, assim são os materiais do ITQ, e eu digo, amados, que eu amo fazer parte da educação, né? Por quê, queridos? Porque Jesus, ele diz para nós, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós não conhecer a verdade, né, amados? E até mesmo quando Salomão pede para o Senhor, ele queria uma porção da sabedoria, que ele queria ser sábio, não é a riqueza, né? Nós podemos conquistar tantas coisas materiais, como a pastora Leni falou. A educação que nós aprendemos e ensinamos nossos filhos, ninguém vai tirar deles, né? Isso eu aprendi com a minha mãe, né? Ela falava, a escola, filha, a única coisa que a mãe vai deixar para você é a escola, e é uma verdade, trazemos para os dias de hoje. Eu fico feliz, né, participando das reuniões com a pastora Graça e ouvindo esse desejo que ela tem no coração dela de trazer a faculdade para o Estado. Vejo a alegria no coração dela de ouvir essa palavra. Nós vamos trazer neste ano, né? Quando ela numa das reuniões, ela falou assim, amados, orem comigo, sonhem comigo, né? E isso faz a gente viver, querer estar sonhando junto, querer ver esse propósito de ganharmos almas para o Senhor, sim, mas levarmos para outra escala, né, pastora? Porque hoje, você veja, imagine que maravilha, uma faculdade de teologia quadrangular. Glória a Deus, aleluia, né? A gente fica assim, com o coração maravilhado na presença de Deus. Grato, e cada vez mais grato àqueles que plantaram tudo isso, né? Porque isso não nasceu hoje. Isso é uma caminhada que começou lá, né? Lá no IBQ, lá antes mesmo do IBQ existir, já tinha gente ensinando, né, a palavra. Pastora Loreni, lá atrás, suas considerações, sua mensagem, e não posso deixar de pedir para a senhora orar pelos educadores do estado de Santa Catarina. Amém. Pastora Graça, quero agradecer com muito carinho, com todo o meu amor pela tua vida, né, tua história, você tem uma história. Eu costumo dizer para os meus liderados que eu só sigo quem tem uma história, eu só leio um livro quando esse livro tem realmente uma história. Aí entra a vivência cristã de alguém que realmente
tem uma vivência cristã, então eu te admiro muito pela pessoa que você é, pela pessoa que você tem sido no nosso estado de Santa Catarina. Você representa também, dentro do estado de Santa Catarina, o nosso Brasil, né? Participando de reuniões do Conselho Nacional como educadora. Ontem ainda eu falei de você para o TCLC, falei para eles horário que a gente ia ter uma live, e falei um pouquinho da tua história, da tua vida, né? Que Deus continue te abençoando. Obrigado pelo convite, me senti muito honrada, né? Claro que a gente fica um pouquinho preocupada, porque tudo aquilo que tem que fazer com excelência, na simplicidade, né? Mas com excelência, né? Quero agradecer também à região 957, a oportunidade que Deus tem me dado através do nosso presidente, cada pastor, cada pastora, cada colega do ministério, cada colega, realmente a pastora Jússia tem razão, para a glória de Deus, temos uma região muito abençoada, não temos apenas pastores, não temos apenas trabalho, mas temos colegas, amigos, amigas aqui, então eu glorifico muito a Deus. Quero também expressar aqui a minha gratidão novamente pelo meu pastor, né, o meu mentor, meu mestre, pastor Parisotto, missionária Noeli, minha mentora, pessoas que eu me orgulho, me alegro em falar deles também pela história, né? O legado que eles têm deixado, por onde eles têm passado. Então, neste momento, nesses finalmente, a palavra final, claro, antes da oração, vamos orar sim, é gratidão por esse momento tão precioso. Ao Conselho Nacional também, né, pastora, que é o que provê os nossos materiais, pastor Erivelto, pastor Mário, a equipe do CND, né? Sim. Com eles na oração. É tudo um conjunto, né, pastora? A igreja é uma, né? De norte a sul, de leste a oeste, a igreja é uma. E isso é o que faz essa igreja ser forte, né? Porque ela realmente é uma. Isso é muito bom. Uhum. A senhora ora por nós? Claro que nos sim. Abençoando. Vamos orar, agradecer, e vale dizer, se alguém neste momento está passando por um momento difícil, coloque em Deus, coloque no Senhor, seja na sua vida, na sua casa, na sua família, um familiar perto ou longe. Vamos orar agora e colocar em Deus. Pai, Deus de toda graça, Deus de toda bondade, eu amo dizer, Senhor, que o amor, a graça, a bondade, a misericórdia, o poder mora contigo, te pertence. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, visita esta pessoa, principalmente esta pessoa que necessita de uma graça, de uma bênção especial, quem sabe até de um milagre, que para ela é impossível, mas sabemos que o Senhor é especialista em realizar o impossível, aquilo que para nós não tem mais jeito, para o Senhor tem jeito. O Senhor é um Deus ilimitado. O Senhor vai aonde eu não posso ir. O Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer. Abençoa, Pai, cada vida, cada pessoa que esteve conosco nesta live, aqueles que ainda vão assistir, meu Deus, esta live, que eles sejam alcançados pela tua mão poderosa, pelo teu poder restaurador, o teu poder que cura, que sara, que abençoa, que liberta, abençoa, em nome de Jesus. Abençoa a pastora Graça, meu Deus, que está na frente desse trabalho, com tanta excelência, com tanta seriedade, amor e dedicação. A pastora Jusilene, Pai. Sim, meu Deus. Aguardando também a vida dela, abençoando. Assim nós oramos, te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém. Amém. Pastora Loreni, muito, muito obrigada. Que Deus, só Deus pode recompensar o que vocês fazem, o que vocês investem, o que vocês fazem para Deus, para o reino, né, através dele. Pastora Jússia, meu abraço, meu carinho, minhas orações pela senhora,
em todas as áreas, pela Amém. senhora também. Dê um abraço do pastor nas crianças, a senhora também, pastora Loreni, nas meninas, na pastora, no pastor Juliano, na pastora Lise, na pastora Elisiane, em todos, Pastor na Gil, Elisandro. pastora Elisandra, a pastora Camila aqui, né, todos os filhos. O pastor Delcir, lá em Tapejara, um abraço, pastor Delcir, pastora Luciane, pastor Delcir fez a Vale dizer que ele é faculdade meu irmão, comigo, né, pastora? ele é seu irmão, sim, ele Pastor fez abençoado. a faculdade conosco lá em Chapecó, eles iam daqui Pois. numa turma até Chapecó fazer a convalidação de bacharel em teologia. Queridos, nós abordamos hoje a disciplina de vivência cristã. A pastora Loreni e a pastora Jusce falaram da importância dessa disciplina para o nosso crescimento, com seus testemunhos e exemplos claros, né, de vida cristã, de conduta cristã. E nós precisamos, ela deixou bem clara, a leitura da Bíblia e a oração são exercícios indispensáveis para nós mantermos a nossa vivência cristã saudável, né? O nosso vigor cristão. O apóstolo Paulo, apesar do seu vigor espiritual, ele não julgava ter alcançado perfeição, que nós possamos seguir o seu exemplo. Convido vocês a se inscreverem no canal do YouTube da Secretaria, SEC Espaço SC. Deixa lá seu joinha, clica no sininho, para quando tiver material novo lá, você ser avisado. A nossa próxima live será sábado, dia 5 de setembro, às 17 horas, com o pastor Vanderlei Braga. Esse mês é Setembro Amarelo, prevenção de suicídio, depressão e todas essas doenças psicossomáticas. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Fiquem com o nosso missionário e a Igreja Quadrangular no ar daqui a uns minutinhos. Beijo no coração de todos lá, vocês. deixa o seu like lá, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Vai lá, é isso aí. Paz, Deus abençoe, pastora. Deus abençoe, pastora Ju. Tchau. Tchau. Beijo.